Esse vídeo vai ser longo. Vamos abordar na seguinte ordem: a história da Shadow 600, a ordem de ignição e funcionamento do seu motor e como a Honda fez para conseguir um som semelhante aos motores Harley, as características de construção do seu motor, seus detalhes técnicos de carburação, ignição, escapamento, arrefecimento e, por fim, infelizmente, porque os motores de Shadow 600 estão com os dias contados. Fala pessoal, mods e tal. Aí na tela para vocês o momento do vídeo que começo a falar do motor da Shadow 600. Caso você não queira ouvir um resumo bem rápido da sua história, mas aconselho não pular, pois aqui você entenderá a origem desse motor. A história da Shadow 600 começa em 1986 com a Transalp 600. Isso mesmo, apesar de ser lançado em 1988, o motor da Shadow 600 já equipava a Transalp 600, uma Big Trail. O motor era um V2 com 52 graus de inclinação entre os cilindros, baseado nas arquiteturas dos V2 anteriores das Cruiser VT500 e VT750, também chamadas de Shadow. Só não confunda o antigo modelo VT750 com as VT750 Spirit, Aero e Phantom, modelos que viriam após a Shadow 600. E uma rápida observação aqui, nós iremos falar Shadow nesse vídeo mesmo, que é o jeito que a moto é conhecida. Apesar disso, a pronúncia correta é Shadow. Voltando a falar da Transalp, a configuração do motor bicilíndrico em V trazia benefícios para uma trail do porte dela, uma melhor distribuição de peso no quadro, além de um quadro mais estreito. Não se sabe exatamente o que levou à escolha da Honda em utilizar uma inclinação de 52 graus entre os cilindros em seu motor, o que vem desde a VT500 e VT750, provavelmente a intenção de se aproximar do visual dos motores em V americanos Harley, que tinham inclinação de 45 graus. Mas, no futuro a Honda usaria essa inclinação de 52 graus para fazer o seu motor soar como uma Harley. Na Transalp, esse motor pôde entregar 50 cavalos a 8.000 RPM e 5.4 kg de torque a 6.000 RPM, mas em 1989, por um pouco mais de um ano antes do seu encerramento, ela ganhou uma versão com 56 cavalos. 2 anos após o lançamento da Transalp 600, surgia a Shadow 600, uma cruiser de média cilindrada. Em design não negava a inspiração nos modelos Harley. A balança traseira lembrava os modelos do tipo Hardtail, famoso rabo seco, sem suspensão, mas a Shadow era monoamortecida, com o amortecedor ficando bem escondido abaixo do banco. O garfo dianteiro possui uma inclinação de 35 graus, e junto com a distância entre eixos de 1.600 mm, deixava a moto relativamente pesada em curvas em baixas de velocidade, mas em compensação muito estável em estradas, o que é totalmente esperado em uma cruiser. A Shadow, como já dito, trazia o mesmo motor da Transalp 600, mas com modificações incríveis que o fez ser um dos melhores exemplos do que é proposta de motor e como o virabrequim muda o som de um motor. Os motores V2 nasceram com a necessidade de acrescentar mais um cilindro em um motor. A partir de um monocilíndrico, a maneira mais fácil era acrescentar um conjunto de biela, pistão, cilindro e cabeçote inclinado em relação ao primeiro cilindro, usando o mesmo moente do virabrequim. E como foi explicado nesse vídeo aí na tela, a Harley foi uma das primeiras empresas a usar motores V2 em motos, e acabou criando uma relação entre motores em V com motos cruiser. Mas além do visual, o motor em V trazia outra característica, o som. O ciclo 4 tempos do motor ocorre em 2 voltas do eixo do virabrequim, ou seja, 720 graus de rotação. Admissão em 180 graus, compressão em mais 180 graus, resultando em uma volta completa de 360 graus, combustão em mais 180 graus e exaustão completando 2 voltas, 720 graus de rotação total, ou seja, temos uma combustão em 2 voltas do motor. Assim, em um monocilíndrico podemos escutar perfeitamente as combustões bem espaçadas. Acrescentando mais um cilindro no motor, conectado ao mesmo pino do virabrequim, nós faremos com que os 2 pistões tenham movimentos similares, mas graças à inclinação entre os cilindros, eles atingirão o ponto morto superior em momentos diferentes. E essa diferença vai variar de acordo com a inclinação entre os cilindros. As Harleys até aquela época possuíam inclinação de 45 graus em todos os seus motores e os pistões compartilhavam através da biela o mesmo pino do virabrequim. Apesar disso, por padrão, os cilindros estão defasados pelo comando de válvulas de uma maneira em que o segundo cilindro esteja adiantado 2 tempos após o primeiro cilindro. Mas calma aí, não se preocupe, isso aí vai ficar simples de entender assim que passarmos o funcionamento do motor. Vamos entender a ordem das combustões, ou seja, a ordem de ignição de um motor V2 Harley Davidson de 45 graus para você entender como ele emite o seu som característico.
No motor Harley, o primeiro cilindro entra em combustão a 0 graus, então o virabrequim dará uma volta completa 360 graus e em seguida mais 45 graus, que é a inclinação das bancadas, resultando em 405 graus ao todo. E assim o segundo cilindro entrará em combustão. E em apenas 315 graus de rotação, o primeiro cilindro entrará em combustão novamente, recomeçando o ciclo. Reparem que as combustões ocorrem em tempos desiguais. 405 graus de rotação entre o primeiro e segundo cilindro e mais 315 graus para o primeiro cilindro entrar em combustão novamente. Essa ordem de ignição resulta no som famoso dos motores Harley Davidson. Vejam só. A Harley tentou patentear esse som para que nenhuma outra empresa copiasse. O segredo era patentear essa configuração, um V2 com 45 graus de inclinação, onde as bielas compartilhassem o mesmo pino do virabrequim. Várias empresas criaram motores V2, mas a maioria com inclinações de 60 graus ou 90 graus entre as bancadas, onde essa inclinação alterava o som do motor. Quando a Honda lançou o motor da Transalp 600, que foi chamado de PD06 e mais tarde se tornaria o RD10, ele o fez na mesma arquitetura dos seus antigos V2 de 52 graus. E eles possuíam uma grande característica. Apesar do ângulo de 52 graus muito próximo do motor da Harley, o virabrequim não tinha os pinos do primeiro pistão e segundo pistão alinhados, mas possuía uma defasagem de 38 graus para a segunda biela, que somado à inclinação de 52 graus entre as bancadas resultava em 90 graus de defasagem entre os cilindros. Isso fazia com que esse motor trabalhasse como um motor em V de 90 graus. Assim, desde a VT500, VT750 e a Transalp 600, esses motores em V tinham um som mais próximo de motores Ducati, que eram um V2 de 90 graus. No motor V2 de 52 graus da Transalp, o primeiro cilindro entrava em combustão a 0 graus. 360 graus mais 90 graus, que é a soma da inclinação de 52 graus mais o offset de 38 graus, resultando em 450 graus no total, o segundo cilindro entrava em combustão. E apenas 270 graus de rotação depois, o primeiro cilindro entrava em combustão novamente, recomeçando o ciclo. Com a ordem de 450 a 270, o tempo das combustões, apesar de descompassadas, eram mais próximo, diferente dos 405 e 315 da Harley, e com isso, mesmo embaralhados, soavam mais comportados. A Honda utilizava essa defasagem no virabrequim, pois ao alcançar a configuração de 270 graus, o motor alcançava um balanço secundário perfeito, diminuindo sua vibração. Mesma ordem de ignição que virou febre entre todas as montadoras hoje, incluindo os bicilíndricos em linha, e você pode entender isso melhor assistindo esse vídeo aqui. Quando esse motor foi aplicado na Shadow 600, houve a maior jogada da Honda. Os pinos do virabrequim foram alinhados, onde a defasagem entre os cilindros seguia apenas a inclinação do cilindro, 52 graus, uma inclinação muito próxima dos motores Harley. Agora, com essa configuração, o cilindro 1 entrava em combustão a 0 graus. 360 graus mais 52 graus, resultando em 412 graus, o segundo cilindro entrava em combustão. E mais 308 graus de rotação depois, o primeiro cilindro entrava em combustão novamente, recomeçando o ciclo. Agora sim, combustões espaçadas em tempos muito próximos aos motores em V Harley Davidson, gerando um som muito próximo a esses motores, algo que a Harley não gostou.
Apesar de muitos fãs da Harley falar que o som é bem diferente, devem lembrar que são inúmeras as possibilidades de escapamentos que mudam o timbre do motor, mas o fato da Harley querer levar a Honda na justiça mostra que de fato ficou bem semelhante. E gente, ficou mesmo. A verdade é que hoje a Harley já está usando motores de 60 graus com virabrequim com offset de 30 graus para o segundo cilindro, tendo a ordem de ignição de 270 graus soando como uma Ducati ou até mesmo uma Interceptor 650. O que você pode conferir aqui, no vídeo do incrível motor Revolution Max. Agora que vimos a questão do som, vamos aos detalhes de construção do motor da Shadow 600. O motor da Shadow 600, ao contrário do que muitos pensam, é um motor super quadrado. Ele possui 75 mm de diâmetro dos pistões e 66 mm de curso, que resultava em sua exata cilindrada de 583 cm3. Se você assistiu esse vídeo aqui, já deve ter notado que com esse curso de pistão, 66 mm, ele é um motor de média rotação e não o verdadeiro long stroke como os encontrados em motores Harley ou Royal. Seu motor foi feito para girar acima dos 8.000 RPM e tem um headline de 10.000 RPM em algumas motos, mas na Shadow 600 foi calibrado para girar baixo. Tanto é que, diferente da Transalp, onde entregava 50 cavalos a 8.000 RPM, e nem vou considerar a versão de 56 cavalos, na Shadow ele entregava 41 cavalos a 6.500 RPM. O torque também foi de 5.4 kg a 6.000 RPM para 5.1 kg a 3.500 RPM na Shadow. Desse modo, na Shadow a resposta do motor ficou focada em rotações mais baixas, trazendo um comportamento adequado para motos desse estilo. E isso é uma prática que é adotada até hoje em montadoras que utilizam o mesmo motor para estilos de motos diferentes. O melhor exemplo é o da Ninja 650 com a Vulca 650, e a gente já tem um vídeo sobre elas aqui. A Shadow 600 teve duas variações na alimentação do motor. A primeira versão era dupla carburada, a mais forte e a famosa, entregando 41 cavalos, e a segunda monocarburada, onde a potência caiu de 41 cavalos para 39 cavalos, com foco em atender às normas de emissões. Na versão com dupla carburação havia bomba de combustível, o que levou várias Shadow a virarem a moto do Johnny Blaze. Já na versão com dupla carburação, a bomba não foi mais necessária, mas o motor passou por modificações no cabeçote, tendo as entradas de admissão alinhadas. Os cabeçotes da versão da dupla carburação não eram compatíveis com o conjunto de coletor e carburador da versão monocarburada. Além disso, a versão monocarburada contava com a válvula PAIR, que criava uma circulação de oxigênio na saída de gases do cilindro traseiro para conseguir queimar o combustível restante da combustão no escape. Por isso, seu escapamento não era verdadeiramente um 2x2. Apesar das saídas independentes, um pequeno tubo unia os dois escapes. Assim, quem substituía o escape por um independente, como esse que vos fala, podia escutar oscilações no pulso do cilindro traseiro, assim como os famosos pipocos ocorriam com maior frequência no cilindro traseiro. O motor era arrefecido a líquido. As aletas, apesar de ajudar indiretamente na refrigeração, eram para fins estéticos. Enquanto na Transalp o motor contava com dois radiadores imensos na horizontal, na Shadow tínhamos um pequeno radiador, pois a moto não iria passar pelas situações em que uma trail passaria. E aqui temos um ponto negativo. A Shadow 600 não possuía indicação de temperatura no painel. Apenas uma luz que acenderia quando o motor já estivesse excedendo a temperatura de trabalho, mas o sensor responsável por acender essa luz ficava após a válvula termostática. Assim, caso a termostática não abrisse, o motor poderia ferver silenciosamente. Apesar disso, a válvula termostática contava com um pequeno furo para tentar pingar líquido quente em cima desse sensor. Desculpa, mas isso aí tem muito cara de gambiarra. A taxa de compressão era de 9,2 por 1, uma taxa baixa e conservadora para a gasolina de baixa octanagem. Infelizmente não permitia que esse motor entregasse mais torque e potência, já que tinha bastante potencial usando arrefecimento líquido. Mas por outro lado, permitia que a moto fosse exportada para diversos locais do mundo sem ter problemas com as variações do combustível. O motor da Shadow 600 usava comando SLHC com 3 válvulas por cilindro, 2 de admissão para uma melhor respiração do motor e apenas uma de escape. E pessoal, sinceramente acredito que a configuração de 3 válvulas por cilindro foi pensada nas outras motos em que esse motor iria equipar, que vamos falar daqui a pouco, pois essa configuração permite um grande cruzamento de válvulas, o que favorece altas rotações, e era mais fácil manter essa configuração na Shadow e simplesmente fazer o acerto do motor modificando a graduação do comando de válvulas. Seu motor possuía 2 velas de ignição por cilindro, ao todo 4 velas, ligadas em série com a bobina, ou seja, o motor precisa estar com as 2 velas em boas condições para funcionar corretamente.
As velas não eram para redundância como muitos pensavam, mas sim para aprimorar a queima, já que por utilizar 3 válvulas, as velas ficavam distantes do centro da câmara de combustão. Assim, com 2 frentes de chama na combustão, a queima era mais eficiente, resultando em mais torque e melhor controle de emissões. Esse motor utilizava bronzinas nas bielas, mas não nos mancais do virabrequim. Assim como suas concorrentes da época, ela possuía buchas nos mancais do virabrequim, algo que a Honda eliminou nas versões futuras desse motor. E a gente vai tocar nesse assunto mais pra frente nesse vídeo aqui. Infelizmente, a produção da Shadow 600 foi encerrada em 2005 no Brasil e 2008 no mundo todo, por não conseguir atender às normas de emissões, sendo substituída pela nova Shadow 750, que ganhará um vídeo também. Como curiosidade, o motor da Transalp 600 com offset no virabrequim entregando a defasagem de 270 graus equipou também a NTV 600, e esse motor foi tendo a sua cilindrada aumentada através do diâmetro dos pistões, onde a versão de 650 cm3 equipou a Transalp 650, NT 650, Bros 650, não confundir com a nossa Bros aqui do Brasil, a Devil 650, entre outros modelos, e por fim chegou até a Transalp 700, mantendo o curso de 66 mm. E eu estava me esquecendo da Honda DN01, que usou esse motor e foi inspiração para a Jinka Trust. Comenta aí se você sabe do que eu estou falando. E agora gostaria de falar sobre os problemas que os motores da Shadow 600 estão enfrentando. Só peço que antes você deixe aquele like hype no canal para dar aquela força, sem falar de ir conhecer o canal secundário, o Rotas e Tal, com viagens, motovlogs, bate-papos sobre motos e muito mais, o link estará aí na descrição. Infelizmente não está fácil de achar peças para os motores de Shadow 600. Coisas básicas como juntas ainda é possível achar, pistões apesar de também estarem em falta são relativamente fáceis de se adaptar e o cilindro pode ser trabalhado. O problema estão nas bielas, bronzinas, virabrequim e buchas do virabrequim, não se acha mais. Eu vi e ainda estou vendo muitas Shadow tendo seus motores trocados por outros usados, pois o dono não achou peças para fazer o motor. Eu mesmo vendi todas as peças de Shadow que eu tinha e digo que todos que compraram estavam desesperados. A Shadow 600 se tornou o que é conhecido como Mad Max, uma moto cheia de adaptações. O problema é que bronzinas, buchas, bielas não são de fácil adaptação. Para isso é necessário tempo e dinheiro. Portanto, para quem quer uma daily bike, sinceramente não recomendo. Eu uso minha moto todo dia mesmo, 8 a 12 partidas por dia, fora as viagens que vocês veem no Rotas e Tal. A Shadow infelizmente não atendia essa demanda. Tive simples problemas na parte de arrefecimento que me custaram meses com a moto parada, sem falar o valor gasto. Para quem tem Shadow em bom estado, confiável, sucesso, mas para quem pensa em pegar uma usada, cuidado, pode ser uma experiência bem ruim. Pessoal, o foco desse vídeo foi o motor da Shadow 600. Eu não abordei outros detalhes da moto, como a fama dela não ter freio, pois a moto, apesar de não frear bem, nunca foi limitada pelos seus freios, principalmente o dianteiro a disco, mas sim pelo ângulo de caster elevado que não põe muito peso na roda dianteira durante a frenagem, o que faz com que o limite da frenagem antes da roda dianteira travar seja pequeno. E a distribuição de peso da moto exige muito do freio a tambor traseiro, que apesar do enorme cubo é pequeno. Espero que tenham gostado desse vídeo. Por favor, deixe seu like e hype para apoiar o canal. Considere ajudar se tornando um membro apoiador a partir de um top speed de R$ 2,99 por mês. Peço que deixe seu comentário e opinião sobre a moto. Se inscreva para não perder nenhum vídeo e falou!